As mortes cometidas por policiais militares subiram 71% no estado de São Paulo no primeiro semestre deste ano. O balanço feito pelo Ministério Público Estadual aponta que foram registradas 344 mortes decorrentes de intervenção policial de janeiro a junho, um aumento de 71% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 201 mortes. Segundo os dados do MP, a principal alta é de casos envolvendo militares em serviço. O número de mortes subiu de 154 para 296. Já as ocorrências com PMs de folga passaram de 47 para 48. Por outro lado, as mortes provocadas por policiais civis diminuíram 33%, de 21 para 14. Mas somados todos os casos, tanto da Polícia Civil quanto da Militar, 358 pessoas foram mortas nesse primeiro semestre de 2024, um crescimento de 61%, já que entre janeiro e junho de 2023 foram 222. Os dados desse ano incluem a Operação Verão, uma ação na Baixada Santista em resposta ao assassinato de 2 PMs. Em dezembro de 2023 a abril de 2024, foram 56 mortes decorrentes de intervenção policial. A operação começou no primeiro ano de gestão do governador Tarcísio de Freitas e sob o comando do secretário de Segurança, Guilherme Derrite. A Operação Verão sucedeu à Operação Escudo, que teve início em julho de 2023, depois da morte do PM da Rota, Patrick Bastos. Nos 40 dias de ação, segundo a SSP, 958 pessoas foram presas e 28 suspeitos morreram em supostos confrontos com policiais. As duas operações foram alvo de duras críticas, principalmente pelo número de mortes. No meu ponto de vista, é uma questão de mentalidade. A gente precisa aqui ter comandos de instituições policiais que considerem que a letalidade policial é um problema. E a partir daí eles vão fazer um comando, uma gestão que leve isso em conta. O treinamento, infelizmente, ele vira palavras ao vento quando não existe um comando que faça com que as coisas aconteçam conforme elas devem acontecer, protegendo o policial e evitando a letalidade. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que os casos de morte decorrentes de intervenção policial são consequência direta da reação violenta dos criminosos à ação das forças de segurança e que todos os casos são rigorosamente investigados pelas polícias civil e militar, com acompanhamento das respectivas corregedorias do Ministério Público e do Poder Judiciário. No Rio de Janeiro, uma imagem impressionante tem circulado pelas redes sociais. O vídeo mostra um carro em alta velocidade arrastando um homem que se segura na janela e no retrovisor do veículo. Segundo testemunhas, o homem arrastado é um criminoso que tentou assaltar o celular do motorista do carro. A Polícia Militar afirma que a suposta vítima de roubo não entrou em contato com a corporação. A Polícia Civil de São Paulo encontrou objetos do idoso Carlos Alberto Felice na casa de um dos suspeitos pelo crime. O aposentado foi achado morto na garagem da casa onde morava, na zona oeste da capital paulista. A Polícia Civil deu detalhes da investigação em uma coletiva de imprensa. O suspeito Rafael Procópio da Conceição, de 26 anos, foi preso na tarde de ontem em um imóvel vizinho ao local do crime. Ele trabalhava como ajudante de pedreiro em uma reforma. A Polícia Civil também identificou um segundo suspeito de participar do crime, Jordan Magalhães Nogueira, de 20 anos. Ele também seria funcionário da mesma obra e a suspeita é que tenha ajudado a assassinar a vítima. Na casa dele, na zona sul de São Paulo, os agentes localizaram vários pertences da vítima, como celular, o documento queimado, bebidas e outros objetos. Segundo a polícia, essas imagens de câmeras de segurança mostram Jordan pulando o muro do imóvel. O objetivo seria roubar o dinheiro da venda da casa, que boatos diziam estar no imóvel. Ele ainda não foi localizado. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o aposentado foi morto porque teria reconhecido os autores do crime. Eu acredito que assim, foi um desdobramento da ação, onde eles acabam revelando a identidade, e aí ele falou, pô, agora o cara sabe quem eu sou. E aí a possibilidade deles até estar vestido com roupa da obra ou alguma coisa
a possibilidade de identificação, acho que foi a causa da morte, de terem executado ele. Rafael já tem outras passagens pela polícia por porte de arma, tráfico de drogas e roubo. Ele ficará preso temporariamente por 30 dias. Agora a polícia trabalha para localizar Jordan Magalhães e se existem outros envolvidos no crime. Uma moto e um ônibus pegaram fogo após um acidente na Marginal Pinheiros, uma das vias expressas mais importantes da cidade de São Paulo. Essas imagens mostram a moto em chamas presa ao coletivo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou após o motociclista bater na traseira do ônibus. As chamas se alastraram rapidamente e destruíram os veículos. 2 pessoas ficaram feridas. O motociclista teve queimaduras e fraturas na perna e foi encaminhado ao Hospital das Clínicas em estado grave. Já a mulher que estava na garupa foi socorrida com uma fratura no punho. E essa história absurda, né? A justiça manteve a prisão da médica que sequestrou uma recém-nascida de dentro da maternidade em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A neurologista Cláudia Soares Alves, de 42 anos, foi ouvida pela primeira vez durante a audiência de custódia. Além de manter a prisão da médica, o juiz solicitou uma avaliação clínica da mulher, que alegou estar sem as medicações diárias para controle de distúrbios psicológicos. Durante o depoimento, a médica disse que teve um surto porque parou de tomar remédios controlados após descobrir uma suposta gravidez. Policiais de Minas e Goiás trabalham em conjunto nas investigações para saber se o crime foi premeditado e qual a motivação. Cláudia foi presa depois de se passar por pediatra para raptar uma bebê que tinha apenas 3 horas de vida. A criança foi levada de dentro do quarto em que estava no Hospital das Clínicas de Uberlândia e resgatada horas depois, a 130 quilômetros de distância, em Itumbiara, no estado de Goiás. A família registrou o momento que a pequena Isabela foi devolvida aos braços dos pais. 4 criminosos morreram durante uma troca de tiros com a polícia na BR-465, a antiga rodovia Rio-São Paulo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Agentes da Polícia Civil acompanhavam integrantes da milícia, chefiado por Gilson Ingrácio de Souza Júnior, o Juninho Varão. Eles estavam em carros que tinham sido roubados na capital fluminense. 4 milicianos foram baleados e morreram. Um carro foi abandonado e os suspeitos conseguiram fugir. 4 fuzis, munições, carregadores, coletes à prova de balas, toucas ninja e aparelhos telefônicos foram apreendidos. O Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já. Hoje é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Para relembrar a importância da data, o Rede TV News preparou uma reportagem que conta histórias de mulheres negras brasileiras que são referência em superação e em manter suas raízes culturais. Carla nasceu em Miguel Pereira, interior do Rio de Janeiro. A mãe dela era empregada doméstica e o pai garçom. Enfrentou dificuldades e preconceitos, mas buscou transformar a realidade por meio dos estudos. Aos 16 anos, foi aprovada em psicologia em 3 universidades públicas. Quando eu cheguei na faculdade, eu era a única menina preta, né, da minha sala. Só estudava com pessoas com poder aquisitivo muito alto e pessoas brancas, né? E aí, naquela época, eu não entendia que havia essa divisão, né? E aí, com o tempo que a gente vai entendendo sobre o racismo estrutural, a gente percebe que aquilo era, de fato, uma separação por eu ser uma mulher preta. Eu sempre era a última pessoa a ser chamada para tudo, né? Atualmente, Carla coordena projetos sociais e atende mais de 400 pessoas em situação de vulnerabilidade na ONG AfroReg. O estudo, além de ser libertador, ele abre a nossa mente para outras vertentes, né?
por ter um diploma, né, por ter um certificado de ensino superior, as pessoas também me olham diferente. Hoje é Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. A data foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas em 1992 e contribui por meio da visibilidade às injustiças impostas a essas mulheres para a promoção de políticas públicas que erradiquem o racismo e a discriminação. Durante um evento no Palácio Guanabara, na manhã de hoje, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, anunciou a agenda de enfrentamento à fome e à pobreza, com foco em mulheres negras. 75% das casas que estão com insegurança alimentar grave são casas de pessoas negras. Nas casas chefiadas por mulheres negras, 40% são afetadas pela fome de alguma forma. Isabelle já fez parte dessas estatísticas. Cresceu em comunidades da zona norte do Rio. Não tinha cama, o saneamento básico era precário e a comida era escassa. Se sentia invisível na sociedade e os sonhos eram pequenos. A minha mãe falou para mim, a única maneira de sair dessa miséria toda é estudando. A vida mudou. Formada em moda, Isabelle foi selecionada para fazer um intercâmbio em Paris, na França, com tudo pago. Migrou para as artes plásticas, fez exposições em diversos países da Europa e nos Estados Unidos. Hoje, trouxe a mostra para a cidade natal. É um sonho para mim que está sendo realizado graças ao Instituto Pratos Novos, que me abraçou com esse projeto, né, para falar da nossa história, da mulher negra, não só da nossa dor, mas também do nosso sucesso e toda a força que a gente representa na sociedade e do nosso potencial. O IBGE divulgou hoje a pesquisa anual de comércio referente ao ano de 2022. Os dados mostram que o setor demorou para começar a se recuperar do prejuízo que teve durante a pandemia da Covid-19. Tudo bem, gente? Aqui tem calça, tem bermuda na promoção aqui hoje. Olha a camiseta na promoção, 3 camisetas por R$100. A busca diária por clientes não é fácil. Assim como não foi fácil a retomada do comércio após a pandemia. Alguns resquícios das dificuldades enfrentadas aqui no Brás, grande polo comercial de São Paulo, ainda são notados. Mas tem bastante loja fechada, acostumada com o que a gente via antigamente, né? Acho que ele é um reflexo da pandemia? Acho que sim. O setor do comércio é dividido em 3 principais segmentos: varejo, atacado e veículos e peças. Dados da pesquisa anual de comércio, divulgada hoje pelo IBGE, referente ao ano de 2022, mostram que o setor registrou 1.400.000 empresas com atividade comercial no Brasil, com 10.300.000 pessoas ocupadas. De acordo com a pesquisa, 2022 foi o primeiro ano pós-pandemia que o número de ocupados no setor de comércio ficou acima do registrado em 2019. Foram 157 mil trabalhadores a mais no mercado, o que representa um aumento de 1,5%. A gente tem uma perspectiva positiva, principalmente agora depois do primeiro semestre, né? Que já apresentou ali um crescimento. Segundo semestre, a partir de julho, a gente já percebe um crescimento maior. O comércio movimentou em 2022 318 bilhões de reais em salários e remunerações. Apesar do setor varejista representar a maioria das atividades, a maior parte das receitas foram geradas pelo comércio de atacados, 51% da receita total. E ele atingiu justamente em 2022 o maior também valor da série histórica em número de pessoas ocupadas, com 1,9 milhões de pessoas ocupadas. Então, no comércio por atacado a gente atingiu esse maior valor. No comércio varejista, por exemplo, ainda não. Outro ponto que chama atenção na pesquisa é o crescimento de 79% de empresas que passaram a utilizar a internet como canal de venda entre 2019 e 2022. Segundo este economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a preocupação daqui em diante é com a competição internacional. E isso se insere num contexto econômico que a gente tem hoje de discussão da reforma tributária. Por que importar, comprar um produto lá de fora muitas vezes vale a pena? Porque a diferença de tributação que se tem no Brasil e que se tem lá fora é muito grande. Com as férias escolares, os pais buscam atividades para fazer as crianças diminuírem o tempo com o celular. Especialistas alertam para os riscos do uso excessivo das telas dos smartphones, que tem causado prejuízos no foco e na aprendizagem e até mesmo aumento nos índices de depressão das crianças.
Olhos focados nos celulares cada vez mais cedo. No período de férias, é mais difícil controlar o uso dos aparelhos eletrônicos. Mas não é impossível. Yara é uma mãe atenta a esses cuidados. Faz um filme com a criança, vai jogar, resgata jogo de tabuleiro com criança, né? Então, assim, a gente lá em casa, graças a Deus, a gente tem essa preocupação com as meninas. Um levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que 72% dos estudos com crianças constataram aumento da depressão por causa do uso excessivo das telas. O sedentarismo, por exemplo, é um efeito colateral comum e pode contribuir para problemas de saúde física. Além disso, o tempo excessivo diante das telas está associado à irritabilidade, dificuldades emocionais e distúrbios no sono. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças com menos de 2 anos não tenham contato com aparelhos eletrônicos. Entre 2 e 5 anos, o uso deve ser limitado a 1 hora por dia. Já entre 6 e 10 anos, no máximo 2 horas. Para os adolescentes, a exposição diária não deve ultrapassar as 3 horas. Além de trazer prejuízos ao foco e à aprendizagem, a exposição excessiva às telas prejudica a socialização das crianças. Uma alternativa simples para esse período de férias são parques como este. Aqui, os pequenos interagem uns com os outros, têm contato com a natureza e soltam a criatividade. A intenção é essa, é trazer a infância no seu estilo mais raiz, vamos dizer assim, mais natural de ser. Esta psicóloga infantil reforça a importância das brincadeiras que estimulam os sentidos da criança. Quando a gente fica ligado apenas a uma tela, o que é que acontece? A criança está só ali naquele movimento, ó, olho e tela. Cadê o corpo? Cadê o sentido? Cadê sentir o vento? A interação com outras crianças ajuda no desenvolvimento de habilidades sociais. Saber pedir alguma coisa ao outro, né? É resolver algum problema. O amiguinho pegou minha bola, como é que eu vou resolver isso? Isso são habilidades fundamentais no exercício do estar com as pessoas. Da convivência, na interação com gente, com outras crianças. A área queimada no Pantanal aumentou mais de 2.000% nos primeiros 7 meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. O Ministério Público do Estado investiga a possibilidade de incêndios criminosos em mais de 10 propriedades rurais. Já são 115 dias de operação contra os incêndios florestais no Pantanal. Hoje, mais um foco foi registrado, desta vez por causa de um acidente. Esse caminhão pegou fogo após atolar e o motorista forçar o motor. As chamas se espalharam pelo mato seco. Colocou fogo na fazenda ainda de tudo também, né? Ô Senhor, tenha misericórdia, Pai. De acordo com o governo de Mato Grosso do Sul, nos primeiros 7 meses deste ano, 606 mil hectares foram consumidos pelas chamas, o equivalente a quase 4 vezes a cidade de São Paulo. No ano passado, foram 23 mil hectares. O aumento é de 2.397%. O Ministério Público do Estado investiga 11 propriedades por suspeitar que as queimadas tenham sido criminosas. A Força-Tarefa conta com 585 militares do Corpo de Bombeiros, 270 brigadistas do IBAMA e 77 agentes da Força Nacional. E o registro de queimadas aumentou em 189% em Rondônia no mês de julho. No total, foram 763 focos de incêndio em pouco mais de 20 dias. A capital de Rondônia, Porto Velho, é a 4ª cidade do país que mais teve vegetação queimada nesse mês de julho, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Em 23 dias, 763 focos de queimadas foram identificadas em Rondônia. Aeronaves estão sendo usadas para conter as chamas. O clima seco e as altas temperaturas também contribuem para esse tipo de queimadas. Para se ter uma ideia, aqui em Porto Velho, há 2 meses não chove. E além das queimadas, uma outra preocupação. O nível do Rio Madeira, a cada dia que passa, continua baixando. Além de Porto Velho, outras 17 cidades do estado enfrentam a grande estiagem. As balsas e navios que transportam alimentos e combustíveis já estão tendo dificuldades de navegação. E quem depende do rio para produzir já está preocupado com a seca. Os igarapés estão secando, a gente já tem que estar cavando
alguns buracos assim para que a água venha e para, né? Já não está mais descendo água do lago. Essa época, né? Imagina que mês de setembro, agosto, setembro é o mês mais seco que tem, né? E agora vamos saber como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o país com Igor Silveira. Igor, estamos na iminência de sextar, né? A gente já fica mais animado quando estamos sextando, de folga, né, Augusto? Conta pra gente como fica o tempo amanhã. Vamos lá, boa noite, Amanda, boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha só, o sistema de alta pressão, que é o responsável por esse calorão em todo o centro-sul do país, ele começa a perder força a partir de amanhã, só que de forma bem lenta. Só até o final de semana a gente percebe que as temperaturas continuam acima do esperado para essa época do ano. Agora, no sul do país, por causa da alta polar, o tempo fica mais instável. Então, tem previsão de chuva no Paraná, parte de Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Mas o destaque ainda é a baixa nas temperaturas pela manhã. Em Bagé, por exemplo, que fica no Rio Grande do Sul, a temperatura mínima amanhã começa na casa dos 9 graus. À tarde, o sol aparece, não tem previsão de chuva e os termômetros podem chegar aos 23 graus. Em São Paulo, tempo quente, abafado, com os termômetros marcando 28 graus amanhã, 26 graus no sábado e 28 graus no domingo. Tempo quente e seco. Por causa dessa condição, o IMET emitiu hoje um alerta de perigo por causa da baixa umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo dos 20%, quando o ideal é pelo menos 40%. Então, bebam bastante água. No Rio de Janeiro, a máxima amanhã pode chegar aos 31 graus, Belo Horizonte 27 graus e Vitória, no Espírito Santo, 28 graus. No Nordeste, ainda tem previsão de chuva no litoral por causa da brisa marítima. Na região Norte não muda muita coisa. Também deve chover em toda essa área mais escura aqui do mapa. Quanto às temperaturas, máxima chegando aos 34 graus em Manaus, 37 graus em Cuiabá, sem previsão de chuva por lá, e 27 graus em Salvador amanhã. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. No É Notícia desta noite, Kennedy Alencar entrevista Fábio de Sá Silva, professor e pesquisador da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. No programa, o professor falou da reviravolta nas eleições americanas e do discurso de Joe Biden após retirar a candidatura à reeleição. Ele falou pela primeira vez, ele tinha emitido uma nota dizendo que estava saindo, mas ontem ele fez um discurso. E o mais importante do que ele disse na justificativa dele, a gente sabe que houve uma pressão do Partido Democrata, que tinha um temor de perder a presidência e maioria na Câmara e no Senado, um desastre completo, mas ele justificou dizendo que sai para salvar a democracia, que salvar a democracia americana é mais importante, que estaria em risco com Trump, do que uma ambição pessoal. Me parece um bom motivo. Como é que você analisa esse discurso do Biden? O discurso, Kennedy, ele foi feito tendo em vista os livros de história, mais do que até a audiência, pessoas como nós que estamos aí consumindo esse material. Eu queria que você fizesse uma avaliação. Que legado, afinal, o Biden deixa? A presidência do Biden, se você for pensar, sobretudo dado o contexto, que é esse contexto de visão do país, foi uma presidência que realizou muito, né? Essa questão da economia, ele conseguiu organizar um pouco a economia do país, né? E reduzir a inflação. Eu acho que é uma presidência bem sucedida, dados os contextos, né? No programa, o pesquisador da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, analisou também as chances de Kamala Harris na sucessão presidencial americana. A Kamala Harris poderia ter uma chance ainda maior se o Biden tivesse justamente cumprido essa promessa, né, e construído a Harris como uma candidatura de sucessão. Ele não fez isso, ele deixou a Kamala Harris muito apagada na gestão dele e ele deu para a Kamala Harris uma agenda que é uma agenda ingrata, que é a agenda das fronteiras, a agenda dos migrantes. A Kamala é que estava gerindo isso, de certa forma, né? Casca de banana para ela, né? Deu uma casca de banana. Tem chance real de vitória? Muito mais do que o Biden. Ela pode repetir um pouco aquele efeito Obama em relação a esses grupos, não só negros como latinos, né? Que foram grupos que foram aí um pouco se movendo em direção aos republicanos. Ainda não é notícia, Fábio de Sá Silva falou sobre a extrema-direita no Brasil e o chamado bolsonarismo moderado. Eu vi um pouco esse debate sobre bolsonarismo moderado, eu acho que isso não faz sentido, né? É um oxímoro, né? Achar que... porque o bolsonarismo ele é fundado em
posições que são radicais e na rejeição, né, de perspectivas contrárias. Então você tem, o bolsonarismo na verdade um grande guarda-chuva dentro do qual cabem aí algumas coisas. Uma delas certamente é, por exemplo, o papel dos militares na política, né? Então tem um militarismo dentro do bolsonarismo, né? E bolsonarismo moderado uma ideia sem sentido. O programa É Notícia com Kenny de Alencar vai ao ar hoje às 11h45 da noite. Não perca. O consumo nos lares brasileiros caiu 1,8% no mês passado. Entre janeiro e junho, o índice registra alta de 2,29%, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Supermercados. Em junho, o consumo nos lares caiu em comparação ao mês de maio, reflexo da alta sazonal na demanda pelas doações de alimento ao Rio Grande do Sul e pelo Dia das Mães. No acumulado do ano, o consumo registra índice positivo, resultado dos incentivos do governo e da melhora do cenário econômico do país. A renda do consumidor ela vem aumentando, então ela leva ao consumidor a consumir mais e melhor. Já o índice que mede a variação dos preços de 35 produtos comuns na mesa dos brasileiros registrou alta de 4% entre janeiro e junho, puxada principalmente pelos preços da batata, do leite, o café e arroz. São movimentos normais que ocorrem, muitas vezes até porque os produtos em determinados períodos ele acaba entrando em oferta. E quando sai de oferta, ele volta ao preço normal. Acho que, no geral, a gente tem conseguido comprar carne, legumes, a gente tem consumido bastante peixe, carne branca também. Aí a gente tem que procurar e vai substituindo, né? E vai rebolando para comprar. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, considerado uma prévia da inflação, ficou em 0,30% em julho, segundo o IBGE. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 7 tiveram alta. Destaque para transportes e habitação. Nos últimos 12 meses, o índice registra alta de 4,45%. E vamos agora lá direto para o Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, acompanhar ao vivo o sorteio da Mega Sena. O prêmio é de mais de 64 milhões de reais. E logo depois, o Rede TV News volta com muito mais informação. Hora do esporte no Rede TV News. A 51ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela entra na reta final. Então vamos lá para o litoral norte de São Paulo conversar com a Gabi de França. Oi, Gabi, boa noite. E aí, bons ventos sopraram por aí hoje? Sim, Amanda, ventos fortes aí, que os ventos fortes finalmente deram as caras por aqui. Boa noite para você, para o Augusto, boa noite para você de casa. Olha, hoje o dia foi típico, clássico para vela, né? Ventos fortes e mar agitado, o que exigiu aí bastante habilidade dos velejadores, tá? Inclusive, muitas embarcações acabaram encalhadas por aqui, ou seja, foi uma regata bastante difícil, exigiu aí bastante do físico deles. Agora, Amanda, Augusto, você de casa, sabia que Ilhabela é considerada um dos melhores lugares do mundo para o avistamento de baleias? Pois é, a cada ano, nesse período, principalmente outono e inverno, centenas de baleias jubarte aparecem aqui pelo litoral de Ilhabela. E o Fernando Fontana saiu hoje em alto mar em busca desse espetáculo da natureza. Será que ele conseguiu ver alguma baleia de perto? No mar, mais barcos do que ondas. Câmeras apontadas para registrar este lindo cenário. E as fotos ficam bonitas, né? Pô, maravilhoso. O drone também, as filmagens que a gente fez de drone ontem. Mas os olhos admiradores de tanta beleza têm limites. Aqui do pier fica impossível enxergar algo mais grandioso lá no horizonte. É aí que o capitão Miller entra em ação. E aí, será que você sabe onde tem baleia? Claro, lá no lado sul do mapa. Vamos lá? Vamos pra lá? Com certeza. Então acompanha a gente aí, que vocês vão ver baleia, hein? O trajeto é longo até chegar ao lugar estratégico. Aqui nós estamos por fora do Bonete, né? Na praia do extremo sul aí.
E essa é a região que geralmente elas passam aqui por fora do Bonete, sentido Ponta do Boi, e daí então vão subindo para a Bahia. Assim que o barco para, olhos atentos à espera de um momento tão especial. E depois de quase 2 horas de espera, não é que ela resolveu aparecer na câmera da Rede TV. Antes de sair do local, outra rápida aparição. E para quem não sabe onde foi... Graças à Rádio Baleia aí, a gente fica sabendo aí por onde elas estão. Um dos maiores informantes da rádio são os tripulantes do barco Balerina. Júlio Cardoso, especialista em seguir as baleias, avisou para onde elas foram. Tem uma por aqui, viu? Então seguimos o rumo deles. E valeu a pena. Olha ela de novo, ou melhor, elas... O que vocês viram hoje foi um grupo competitivo. O que é um grupo competitivo? É uma fêmea e um monte de machos correndo atrás para a reprodução. A acirrada disputa é um colírio para os olhos de quem observa. Nesta imagem de drone captada por Júlio Cardoso, os detalhes ainda ficam evidentes. Amanda, Augusto, eu fico por aqui. Ainda faltam 2 dias de regatas aqui na Semana Internacional de Vela de Ilhabela. E claro que eu volto diretamente aqui da capital da vela com mais informações para vocês. Até mais. Até amanhã, então, com essas lindas imagens aí de Ilhabela. Obrigado, Gabi. Nós voltamos em 30 segundos. O Ministério da Gestão e Inovação informou que já solucionou parte do problema causado pelo ataque cibernético ao sistema do governo. O Tramita.gov.br, sistema dentro do Processo Eletrônico Nacional, foi restabelecido. O sistema permite o diálogo entre órgãos do governo federal, estados e municípios. As equipes do Ministério ainda trabalham para normalizar o funcionamento do sistema eletrônico de informação. O ataque foi identificado na terça-feira e está sendo investigado pela Polícia Federal. O Superior Tribunal de Justiça determinou que 85% das equipes de cada unidade do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, continuem trabalhando enquanto durar a greve dos servidores do órgão. A medida atende a um pedido da Advocacia Geral da União para que a paralisação não prejudique a continuidade de serviços essenciais que envolvem o pagamento de benefícios previdenciários. Caso a decisão não seja atendida, será aplicada uma multa diária de R$ 500 mil ao sindicato da categoria. Durante uma reunião do G20 sobre cooperação internacional em tributação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender a taxação dos super ricos. O repórter Tony Vendramini acompanha ao vivo do Rio de Janeiro, tem mais informações. Tony, a gente sabe que é uma proposta de difícil consenso, mas tem sido enfaticamente defendida pelo governo brasileiro, pelo ministro Fernando Haddad em especial. Nos conte mais sobre isso, por favor. Exatamente, Amanda. Boa noite para você, boa noite, Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Essa reunião de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais terminou no início da noite e logo em seguida o ministro da Fazenda conversou com os jornalistas. O Fernando Haddad disse que a apresentação da proposta do Brasil da taxação global dos chamados super ricos foi aplaudida ao final da reunião. Uma declaração deve ser divulgada somente amanhã porque os documentos ainda precisam ser revisados. Nem todos os países concordam com o modelo de taxação de 2% anuais das grandes fortunas através de um acordo internacional como o Brasil propõe, até porque cada país tem um sistema tributário diferente. Mas eles concordam que os países podem começar a desenvolver a ideia individualmente. Haddad afirmou que esse recebimento positivo da proposta brasileira foi uma vitória da ética. Vamos ouvir o ministro. A ética é muito importante na política. Buscar justiça é muito importante na política. Então, o fato dos 20 países mais ricos do mundo terem concordado em se debruçar sobre um tema proposto pelo Brasil é algo de natureza ética que precisa ser valorizado. Se lá 1, 2, 5 anos, não é esse o problema. O problema é você se colocar a tarefa correta diante dos desafios que estão colocados para a humanidade. Mais cedo, na abertura da reunião, o Haddad afirmou que o comando do Brasil no G20 será lembrado como um ponto de partida para as discussões sobre justiça tributária. Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado, Tony. A arrecadação do governo federal bateu recorde no mês de junho e alcançou quase 209 bilhões de reais.
o governo tem batido recordes consecutivos na arrecadação. O total de janeiro a junho deste ano alcançou 1 trilhão e 300 bilhões de reais. De acordo com os dados divulgados pela Receita Federal, é a maior da série histórica para o primeiro semestre. Os principais fatores para esse aumento são o retorno da tributação de PIS/COFINS sobre os combustíveis e a tributação de fundos exclusivos. O desastre no Rio Grande do Sul também teve impacto por causa da mudança na data de recolhimento de impostos. Em Cáceres, cidade a 200 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso, um caminhão que transportava cerca de 40 bois pegou fogo. O motorista, que nada sofreu, conseguiu abrir a gaiola onde estavam os animais. Eles saíram em disparada pela BR-070. Veja só o desespero dos bichinhos, que horror. Um boi ficou ferido e foi abatido. Os outros foram recolhidos e entregues ao proprietário. Nós vamos para uma rápida pausa e já voltamos. O levantamento da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo mostra que a intenção de votos do eleitor da capital paulista é influenciada pelos vices e padrinhos políticos de Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Em um cenário de segundo turno entre o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, Nunes tem 43% e Boulos 36%. Quando Guilherme Boulos é apresentado aos eleitores como candidato do presidente Lula, as intenções de voto vão a 46%. Já quando é dito que Ricardo Nunes tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, as intenções de voto do atual prefeito caem para 38%. A intenção de votos do eleitorado também foi afetada quando apresentados os vices das duas chapas. Quando Marta Suplicy é apontada como vice de Guilherme Boulos, o candidato do PSOL vai a 46%. Já quando o coronel Ricardo Melo Araújo aparece como parceiro de chave de Ricardo Nunes, o candidato à reeleição fica com 36% das intenções de voto. Foram ouvidos 1.500 eleitores entre os dias 16 e 19 de julho. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O Ministério da Saúde confirmou 2 mortes por febre oropulse no país. São os primeiros óbitos causados pela doença no mundo. As mortes ocorreram no estado da Bahia. Segundo a pasta, as vítimas tinham menos de 30 anos e não apresentavam comorbidades. Uma terceira morte em Santa Catarina ainda é investigada. Apenas neste ano já são mais de 7.000 casos de febre oropulse no Brasil, a maioria no Amazonas e em Rondônia. Com os índices de vacinação em baixa no Brasil, principalmente contra a poliomielite, veja que grave. Em Mato Grosso, agentes da saúde têm ido até a casa das pessoas para completar a imunização das crianças. Pode-se dizer que essas são palmas que salvam vidas. Monitoramento de vacina. Trata-se do monitoramento das estratégias de vacinação contra a poliomielite e o sarampo, que acontece em todo o Brasil entre os dias 17 e 31 de julho. A busca é justamente para identificar regiões onde a gente tem crianças não vacinadas. É buscar identificar bolsões de não vacinados para que a gente consiga identificar essas regiões, né? E identificando isso, desenvolver estratégias para melhorar a cobertura vacinal nessas localidades. Em Sorriso, a equipe da Rede TV acompanhou a abordagem no bairro Jardim Amazônia. Na casa da dona Luana, o cuidado é uma regra para os 7 filhos. Porque eu acho importante que evita paralisia e outras doenças que vêm ocasionando no decorrer do tempo. Para ela, receber o atendimento em casa e poder completar a caderneta de vacinação dos meninos é um verdadeiro atendimento VIP. Oh, que classificação VIP. Gostei, viu, gente? Eu gostei. E é assim, com um sorriso no rosto, que as mamães têm recebido as equipes da Secretaria Municipal de Saúde. A recepção, por enquanto, ela está boa, né? Nós chegamos nas casas, estamos sendo bem recebidos, estamos fazendo essa busca ativa. No Brasil, o último caso de poliomielite foi registrado nos anos 90. A doença causa grave atrofiamento e não tem cura. Já o sarampo foi registrado recentemente no país
no ano de 2022. Então, o Brasil tem a erradicação da poliomielite, porém a iminência da reintrodução devido a alguns países fronteiriços estarem com a doença ativa. Cuidar é, sem dúvida, a melhor escolha e, em Sorriso, pelo menos até o momento, o cuidado está em primeiro lugar. Tá tudo ok? Tá, tudo ok. As vacinas dele tudo em dia. Parabéns, viu? Obrigada. Um estudante cearense ganhou a medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática. O evento aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, e reuniu mais de 1.000 alunos de 34 países. O ouro mais cobiçado pelos pequenos gênios da matemática é do Marcos Terto, de 10 anos. Eu tinha quase certeza que eu não ia pegar bronze, mas na hora que eu não saí meu nome no prato, eu fiquei doido, porque eu imaginava que ia ser prata, que nem a categoria preliminar. E fui ouro, acabei sendo ouro. Muito feliz. Expectativa vivenciada pelo pai, que gravava a premiação ansioso pelo resultado. Saí correndo lá para perto do palco e aí depois de alguns minutos foi que eu fui mandar mensagem para ela dizendo que ele tinha sido medalha de ouro. Foi maravilhoso, acho que um dos momentos mais felizes da minha vida. Aí quando ele deu ouro, era quase chorando aqui, ele lá, alegria muito grande. Se engana quem pensa que o Marcos passa o dia estudando para conquistar tantas medalhas, inclusive o ouro na matemática mundial. Ele não dispensa um bom futebol com os vizinhos. Em casa, a disputa é no campo do futebol de botão, com o irmãozinho Lucas. Eles pegam uma rede que tem, botam no chão e ficam jogando ping-pong de chão. Então, tem várias formas de fazer esse desopilar, cinema em casa, pipoca, para a gente realmente estar desfocando um pouquinho, para ele ter esse lazer e, ao mesmo tempo, tendo a responsabilidade dos estudos. Nessa trajetória de medalhas na matemática, uma excelente universidade é o mínimo que podemos enxergar em um futuro promissor do pequeno medalhista. Que legal, né? Parabéns. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Obrigado por sua companhia nesta quinta-feira. Boa noite e até amanhã.